E aí, pessoal, tudo bem? Estamos hoje diretamente do primeiro programa Direto ao Ponto. Esse que vai ser um programa novo, que a gente vai falar de temas que são controversos, de explicações, enfim, de toda a dinâmica que tem a ver com o universo, não só do Morgante Jiu-Jitsu, mas de todas as artes marciais. Hoje aqui com a Sensei Leila, direto do nosso estúdio, e nós aqui gravando, falando sobre a importância da catarse. O que é essa tal de catarse, meu Deus do céu? Bom, vou fazer primeiro as explicações aqui e a Sensei Leila sempre vai fazer aqui o contraponto e falar um pouquinho sobre a visão dela como professora ou trazer um pouquinho a visão das mães, dos alunos ou dos próprios alunos. E eu sempre vou estar falando sobre a parte técnica e sobre a importância das coisas nesse ambiente. Então, hoje, para falar de catarse, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é a catarse. Então, dentro do ambiente da psicologia, da psicanálise, a catarse ela é um esvaziamento de alguma emoção ou de algum sentimento. A gente tem essa catarse no ambiente religioso, a gente também tem a catarse no ambiente psicológico e a gente tem a catarse também na área da filosofia. Hoje nós vamos tratar exatamente desse esvaziamento emocional que a gente tem com a catarse. E aí vem a primeira pergunta: será que se você fizer a arte marcial, você sairá uma pessoa mais calma da aula ou você vai sair uma pessoa mais agressiva? Porque todo professor de arte marcial fica falando isso. Não, arte marcial você pode fazer porque ela vai te deixar calmo. Seu filho é agressivo? Não, ele vai ficar mais calmo. Ah, seu filho é calmo? Não, ele vai virar uma pessoa melhor. Será que isso é verdade? Então o Direto ao Ponto vem exatamente para falar nisso. Diga lá, Celena. Muitas mães também falam, né, que se eu colocar meu filho vai ficar mais agressivo, então é melhor não colocar para lutar. Então são questões que São importantes levantar. os pais sempre levantam essa... Quer colocar, mas ao mesmo tempo fica com medo de colocar os filhos, né, por causa desse pensamento, né, de será que ele vai ser mais agressivo? Não, é melhor não colocar. Muito bem, então vamos ver se isso é verdade ou não. Então eu vou mostrar para vocês primeiro um experimento de 1961. Foi um experimento extremamente controverso, tá? Ele se chama Bubble Doll. Esse experimento, ele causou uma controvérsia, à época ele causou uma controvérsia muito grande, e eu quero que vocês vão assistir ele. Como é que funcionou esse experimento? O Bubble Doll para nós é aquele João Bobo, aquele boneco que você enche e infla e ele fica balançando. E aí o experimento foi da seguinte forma: eles pegaram um adulto e eles colocaram esse adulto para bater com força nesse João Bobo. E a criança ficava assistindo. Essa criança que assistia, ela tinha que ter um relacionamento afetivo com esse adulto, ou seja, era o pai, a mãe, o tio. Então eles pegaram pessoas que eram do ambiente familiar da criança e eles trouxeram para o ambiente controlado. E aí os pais iam lá e batiam no Bubble Doll. E aí eles saíam do ambiente e a criança ficava sozinha. Ela e o João Bobo. Então a pergunta é a seguinte: a criança seguiu o que o pai fazia ou não seguia? Vamos dar uma olhada? Então olha só, aqui a gente tem, você vê 1961, né? Há muito tempo atrás, né? Essas são cenas reais do experimento, tá? E aí você tá vendo aqui uma mãe ou uma tia, né? Uma avó. E aí você vê a criança fazendo exatamente o que a mãe e o que a tia fazia, né? Olha lá, de novo, a criança fazendo, de novo, copiando o que o adulto fazia. E aí vem a primeira questão a ser levantada. Quando a criança é agressiva, será que isso é algo inato da criança ou será que a criança somente está reproduzindo um pouco do que ela tem em casa? É uma pergunta muito complicada. Será que o professor de arte marcial, ele é alguém que você vai lá e imputa nele e fala assim: olha, meu filho é muito agressivo, mas ele vai vir aí, eu vou colocar ele aqui ele vai ficar muito calmo. Mas será que chegando em casa ele não vê você, pai, discutindo com a mãe e isso gera uma reação? Será que você, dentro de casa, naquele ambiente agressivo, com as pessoas se xingando, a criança não ficará agressiva? É, capaz.
É muito capaz. Sim. Então a gente vê por esse experimento de 1961 que, obviamente, fica se comprovado, e não só esse, porque a gente também não pode citar somente um para dizer que isso é uma verdade, né? No ambiente científico, a gente precisa de várias revisões bibliográficas e várias pesquisas, mas é nítido e fica hoje muito claro, tanto no ambiente da educação quanto no ambiente da psicologia e da psicanálise, que a catarse, que é esse esvaziamento emocional, ele deve acontecer, porque senão você vai ter a pessoa vai ter toda aquela emoção guardada e ela não tem uma canalização, ela não consegue tirar, e isso vai gerando os traumas que a gente conhece, daí vem a depressão e daí vem uma série de outros fatores que você tem dentro desse ambiente. Agora, Leila, o que acontece quando uma criança é agressiva na aula? O que o professor tenta fazer com ela? Bom, de início o professor tenta, primeiro, na verdade, nós como professores devemos conhecer, né, um pouco da criança, né, porque assim, às vezes a criança ela é muito quieta, às vezes a criança é mais agitada, e às vezes o pai até chega e fala assim, estou entregando meu filho porque já não tem mais jeito, então você dá um jeito aí, que é certeza que a gente vai dar um jeito na arte marcial, a gente acaba dando um jeito, mas não é, a gente tem que entender a criança, tentar conhecer profundamente a criança para saber o que ela sente, o que não. Às vezes é alguma coisa na escola e ela às vezes não conta pro pai e pra mãe. Às vezes é alguma coisa em casa que às vezes ela fica com medo de contar pro pai ou pra mãe o que tá acontecendo. Então são situações que o professor ele tem que entender de uma forma geral para às vezes não prejudicar a criança também, né, dentro da arte marcial também, né? Mas aí vamos direto ao ponto. Será que todos os professores são capacitados para essa tarefa? Será que esse final frontier aí, que é a última fronteira que a arte marcial tem, que se nada deu certo para aquela criança, a gente tá falando de criança aqui, mas tem um adulto também. Sim. A gente tem aquele adulto que vem com aquele arcabouço, chega na academia a mil e quer, né? Agora, aí a questão é, será que isso vai acontecer com todos? Será que todos? E aí também tem uma outra questão que a gente vai levantar agora, que eu vou falar sobre um seriado que é incrível, que se chama Mindfield, né? Que é o campo da mente, né? Uma tradução livre. No Mindfield, eles fizeram um dos episódios, né? Basicamente, no episódio número da série 1, do episódio 3 da série 1, né? Que é o In Your Face. Nesse Mindfield especificamente, eles fizeram uma semi-pesquisa, porque a gente não pode falar que é uma pesquisa, porque foi feito para televisão e, obviamente, a gente tem uma série de interferências ali. Então, vamos entender aqui o que eles fizeram. Primeiro, eles pegaram pessoas e pediram para elas escreverem sobre um tema político, e essa pessoa que vocês estão vendo aqui na foto não existe. É um John Doe, é alguém que não existe ali. O que acontecia é que eles pegavam o que o que a pessoa escrevia, e eles levavam para uma outra sala, dizendo que esta pessoa da foto ia corrigir o que você escreveu. Bom, e aí a pessoa, eles queriam deixar a pessoa nervosa. Então eles faziam uma correção falando um monte de coisa, e especialmente quando se fala de política, a pessoa falava lá alguma coisa de direita, eles trocavam tudo, faziam correções, colocavam textos da pessoa falando que era de esquerda, e a pessoa ficava enfurecida com essa pessoa, com esse John Doe, com essa pessoa que não existe. Bom, aí no segundo momento, né, essa pessoa saía dessa sala e ela ia para uma sala com vários objetos. E aí eles dividiram as pessoas em duas turmas. Uma turma ficou sentada na sala somente observando. E a outra turma, eles colocaram uma roupa especial para não se machucar, e eles falaram para a pessoa, quebra tudo que você quiser. E a pessoa foi lá e arregaçou com a sala, com um taco de beisebol, quebrou tudo. Bom, finalizado essa primeira e segunda fase, eles foram para uma terceira fase. E nessa terceira fase funcionava assim. Eles tinham uma máquina de choque, onde você podia controlar
a intensidade e a duração do choque. E eles colocaram um bracelete na pessoa do experimento. E aí eles diziam o seguinte, olha, aquele fulano que falou mal de você ali na correção, ele tá do outro lado, numa outra sala, e vai ser assim, você vai medir a intensidade e a duração do choque que ele vai levar. Agora, se você bater na luz e a luz verde acender para ele, ou seja, se a outra pessoa for mais veloz, mas era mentira, é claro, o negócio era um experimento, você é que vai tomar um choque. E aí, gente, o que aconteceu? As pessoas que ficaram quebrando o ambiente, em comparação com as pessoas que ficaram somente olhando o ambiente, elas tiveram um nível de agressividade muito maior. Ou seja, elas apertavam mais e mais tempo, elas queriam fazer com que aquele imaginário, aquela pessoa imaginária, sofresse. E aquela pessoa que ficou calma, ela tinha mais piedade da outra pessoa. Agora, gente, isso é um experimento incrível para nós dentro do universo da arte marcial, porque ela mostra o seguinte, que o agente, ou seja, o professor, durante a aula, ele tem a capacidade de gerir a agressividade, tanto da criança quanto do adulto. Isso quer dizer o seguinte, que se você durante a aula só focar a aula na agressividade da aula, se você focar somente na forma com que o aluno vai ficar batendo, então, sabe aquelas aulas que ficam com protetor e você só fica batendo? Quando você sair dela, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai sair mais agressivo do que você entrou. Ou seja, essa catarse que vai acontecer, você vai ter toda essa limpeza, mas não vai adiantar, porque você vai continuar agressivo. E isso a gente vê muito em muitas artes marciais, né? É muito comum. Agora, quando você está numa aula com o professor que ele é preparado para isso, você com certeza você vai ter o professor que administra a agressividade do aluno. Veja que, por exemplo, tem muita gente que fala que aqueles últimos minutos lá, né? O que é o Mokusou, Sensei Leila? É a parte onde a gente traz o aluno à calma, né? Então, passou todo aquele tempo, o aluno, ele teve toda aquela aula agressiva, soltou bastante a energia e a gente traz ele para volta à calma. Ou seja, a gente traz a tranquilidade, que é aqueles 5 minutinhos que a gente faz com que o aluno respire com calma, volte lá, né? Volte a si, pra gente poder conduzir aí para poder sair e ir para casa. Agora vamos direto ao ponto de novo. A questão agora é moral, porque não é só o professor conduzir. Será que a arte marcial, sem a questão filosófica e moral, ela é a mesma coisa que simplesmente você ter uma aula de bater? Será que é igual? Eu duvido depois desses experimentos. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que se você pegar um professor qualquer, que não seja de arte marcial, você pega ali um facilitador, você bota o cara numa aula com 10 pessoas, e você bota essa pessoa para facilitar ali, ó, vamos botar todo mundo aqui para bater. E quando essa turma sair daquilo ali, as pessoas saem sem condução filosófica nenhuma, ou seja, elas não têm freio. Elas vão querer simplesmente bater nas outras pessoas. Por quê? Porque ali, aquele facilitador, ele simplesmente está gerando agressividade. Né? A gente brinca muito aí, o pessoal antigo. Quem não se lembra do filme Karate Kid? Quem não se lembra? Né? Tem o novo Karate Kid aqui, que foi feito com o filho do Will Smith, né? Mas a história é exatamente a mesma. Agora, o mais antigo é o do Cobra Kai. Né? Então, o que era o Cobra Kai? A gente tinha o Sr. Miyagi, que era aquele japonesinho, que tinha toda uma filosofia, e a gente tinha a Cobra Kai. O que eram os caras da Cobra Kai? Não tem perdão. Aqui, se você fez, você vai ter que pagar. Aqui só os fortes sobrevivem. Gente, a gente tá cheio de Cobra Kai, cheio de Cobra Kai, vendendo arte marcial por aí. É um monte de gente que finge que tá ensinando, mas na verdade bota o seu filho lá para em vez de entrar agressivo e sair calmo, ele entra agressivo e sai pior. Ele sai pior, né? E aí a gente tem as artes marciais, obviamente, que são como o Sr. Miyagi, que são aquelas artes marciais que sabem embutir na cabeça do adulto e da criança que
Vou fazer uma brincadeira aqui antiga da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle, né? Que era o slogan da Pirelli. E é verdade. Não adianta nada você bater se você não souber controlar. E aí o professor de arte marcial tem que ter muito isso, ele tem que ter essa condição e ele tem que saber, porque, olha só, uma pesquisa recente que nós do Morgan Jiu-Jitsu fizemos, um número significativo de pessoas que entram na academia se dizem entrar na academia para se defender. Sim. É enorme essa quantidade de pessoas. Então você pega o pessoal lá na faixa vermelha, faixa azul, e aí você fala assim para ela, por que você entrou na academia? Eu entrei para me defender. Então, provavelmente essa pessoa sofreu um bullying, ou provavelmente essa pessoa sofreu um assalto, ou provavelmente essa pessoa foi agredida. Ou uma mulher que foi agredida pelo marido. Ela paga a mensalidade e lá o que ela vai aprender? Ela vai aprender a bater naquela pessoa que agrediu ela. E é exatamente o contrário que nós queremos que isso aconteça. A gente quer que essa pessoa se sinta forte o suficiente para se defender caso uma nova agressão aconteça. E não caso ela vá lá e fale assim, agora eu vou no bar lá, que o cara tá lá, eu vou lá e dar um cacete nele. E as pessoas entram por isso. E muitos alunos também chegam quando sofrem esse tipo de assédio ou até mesmo assalto, eles já entram com a intenção assim, eu quero um golpe que eu possa me defender. Exatamente. Me ensine um golpe que eu possa chegar e matar a pessoa. Exatamente. Tem gente que já chega assim. Então, nós como professores, nós temos que ter a condução e saber falar com o aluno qual o motivo dele estar entrando na arte marcial. Por isso que quando a gente diz do Bushido, que é o caminho do samurai, a gente está falando, né, para quem não sabe, o Bushido é um código de ética que os samurais tinham. Agora, esse código de ética do Bushido, ele foi só escrito quando os samurais acabaram, que foi feito um livro. Mas durante a era samuraica, que durou muitos anos, né, essa era samuraica não tinha esse código escrito, mas todo mundo sabia o que podia e o que não podia, né? É que nem futebol de várzea. A regra é branda, mas todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. E o Bushido moderno, nós sabemos que o artista marcial tem um código, tem um Bushido moderno. E o que é esse Bushido moderno? Ele tem que ser cortês, ele tem que saber se portar perante as outras pessoas, ele representa um clã, ele representa uma turma, né? Ele representa uma bandeira. E ele não pode fazer isso a partir do momento que ele adere a essa bandeira, né? Então eu não posso ser agressivo, eu não posso bater na pessoa, ou eu posso ser muito agressivo e eu posso bater como o Cobra Kai. Posso simplesmente ir lá e, eu vou bater em todo mundo, agora eu só ando em grupo. Quem não lembra da década de 90 dos Pit Boys? Quem não se lembra disso? Para quem é novo e não sabe, foi uma era terrível que nós vivemos, aonde grupos de adolescentes que treinavam com professores muito mal intencionados, eles já eram adolescentes que tinham problema e eles aderiam a essas academias somente para aprender os golpes. Então eles iam nas praias, eles iam nas baladas, eles iam na rua, só andavam em grupo e eles espancavam as pessoas. Tanto que isso gerou até um nome, né? Pit Boys. E os Pit Boys, eles marcaram uma geração inteira. Eu fiz parte dessa geração e quando você ia sozinho na rua ou numa balada, você tinha medo, porque eles andavam em 30, 40 pessoas e eles iam para academia, né? E na academia, o que eles aprendiam? Eles aprendiam a bater. E aí chegava lá na balada, o que eles faziam? Eles batiam. Agora, será que esse professor não sabia que essa turma estava fazendo? O professor estava junto. O professor estava junto. E aí, isso é um canalha vestido de professor de arte marcial. Essa que é a grande verdade. E isso faz um desserviço à nossa arte marcial. Presta um desserviço à nossa arte marcial. Então, por isso que quando eu falo muito, a gente tem que tomar cuidado, você pai ou você mãe, quando você vai naquela academia, que todo mundo é muito igual, aquele pessoal muito fortão e muito agressivo, você sente a agressividade na aula, você tem que tomar cuidado, porque ali pode ser que você tenha um polo da Cobra Kai ali, aquele pessoal do mal
que quer simplesmente se autoafirmar e fazer com que o seu ego fique cada vez mais inflado. Agora, tem muito ainda disso aí, não tem? Muito. Tem que tomar muito cuidado, os pais, com os seus filhos, né? Aonde você vai levar o seu filho, tentar conhecer, buscar, saber quem é, como é, e o que até assistir uma aula antes de levar o filho, que isso é muito importante também, não é só simplesmente chegar lá, jogar o filho e falar, olha, conserta aí, né? É como sempre nós falamos para os pais, né? A gente tem o dom como professor de poder auxiliar os pais, mas isso também tem que ter ajuda dele junto, né? Porque não adianta nada a gente chegar lá, dar uma bronca no filho, aí o pai vai lá, passa a mão na cabeça, tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que saber também conduzir dessa melhor forma, tanto para a criança ou para o adulto, enfim, não sair agressivo dentro da aula, né? E nós, como professores, saber conduzir a agressividade do aluno dentro da aula também. Pois é, quando eu dou palestra nas escolas, eu costumo usar sempre aquela alegoria da caneta e do lápis, né? Porque uma caneta é uma coisa inofensiva, mas se eu usar a caneta para enfiar no olho do meu coleguinha, isso aqui pode se transformar numa arma letal, mortífera. O que vai diferenciar essa arma de ser letal ou não é como o professor vai dizer que você vai usar essa caneta. A mesma coisa acontece na arte marcial. Exatamente. Os golpes matam. E não adianta a gente fingir que isso não é verdade. Os golpes matam. A diferença é que quando você ensina esses golpes com uma filosofia de vida e um propósito, a criança e o adulto, ele sabe que ele jamais poderá usar isso. Primeiro, para não decepcionar o próprio professor dele. Segundo, para não decepcionar a família dele. E terceiro, porque existe um código de ética que ele deve respeitar. E ele sabe que a partir do momento que ele cruzar essa fronteira entre o que pode ser feito e o que não pode, ele vai ser punido exemplarmente, inclusive expulso. Tanto que tem algumas aulas, sempre quando o aluno entra, né, e principalmente quando é criança, e a gente sabe que ele também pode aplicar na escola, com um coleguinha, e a gente já avisa, olha, todo golpe aprendido aqui na aula tem que ser feito com o professor. Só na aula. Só na aula. Se eu souber que você fez na escola ou em algum lugar com o irmão em casa ou alguma coisa, olha, você vai ser punido. Você não vai para o campeonato, você não vai fazer exame de faixa. E ele já fica preocupado. Às vezes os pais chegam até a falar assim, nossa, professor, como o seu nome é santo dentro de casa. Qualquer coisa que ele faz, eu já pego e falo o nome do professor. Então, olha, eu vou avisar seu professor que você está fazendo isso. Aí ele já tem aquele receio de fazer alguma coisa. Então ele sempre pergunta, mas o meu professor falou que não é para eu aplicar isso. Então, às vezes, até na escola, eles sempre, às vezes, falam, mas o meu coleguinha me empurrou. O que eu faço, sensei? O que eu devo fazer? Então, avisa um adulto, avisa o professor, né? Não reaja. Tenta, com a calma possível, com a maior calma possível, tentar saber lidar com essa situação. E o professor tem que saber falar na hora. Isso. Né, Bom, pro aluno. E aí, gente, a gente chegou num ponto que, mais uma vez aqui, ó, direto ao ponto. A seguinte questão é levantada, que é o nível do profissional que está dando aula para o seu filho. Porque veja só, nós sabemos que a arte marcial hoje não é controlada pelos conselhos de educação física, né, os conselhos regionais. Isso eu sou a favor, porque eu acho que os conselhos federais, a arte marcial não é uma atribuição da educação física, ela tem uma característica própria, essa é a minha opinião pessoal, porém, eu vejo que não adianta também você não pertencer a nada e você ser um lixo, né? Você continuar ali num nível muito baixo. E a gente vê que existem muitos professores que não buscam estudar, não buscam, ou seja, só são reprodutores daquilo que o próprio professor ensinou. Então, se você não tem nenhuma formação, e não estou falando só de formação acadêmica aqui não, eu estou falando de uma formação, ou seja, se você não entende nada de metodologia de ensino, se você não entende nada de psicologia, se você não entende nada de filosofia, como é que você vai poder passar esses valores para um adulto ou para uma criança? Você não vai. Então é só a máquina de golpes. E todo professor deve estudar cada aluno, porque às vezes a gente tem nós temos situações em aula, muitas vezes que a gente, até o aluno te tira do sério
e você fala o que que essa criança tem. E se você tem um pouquinho do conhecimento, você vai saber que às vezes ela tem um pouquinho de autismo, às vezes ela tem um pouquinho, ela é um pouco mais elétrica do que normalmente seria. Então tem vários tipos de, não vou dizer doença, né? Porque a gente não coloca isso como doença, mas às vezes algum probleminha que a criança tem e que isso vai fazer com a diferença de nós, professores, estarmos cientes do que está acontecendo, de estudar, de conhecer, nós vamos saber conduzir da melhor forma, até mesmo orientar o pai ou a mãe para poder levar num psicólogo, num psicopedagogo, enfim. Tudo isso vai ajudar bastante no auxílio com os alunos. Bom, gente, então estamos finalizando aí. E aí, mais uma vez, direto ao ponto. Arte marcial é positiva para a agressividade. Quando a gente fala da catarse, ela é ou não positiva? Sim e não. Sim, porque você vai ter esse esvaziamento emocional, o professor vai conseguir conduzir isso, e depois desse esvaziamento, o professor, durante a mesma aula, ele tem que ter essa capacidade de fazer com que você saia da aula melhor do que quando você entrou. Por isso, nós temos bons profissionais na medicina, na pedagogia, na engenharia, e nós temos maus profissionais também em todas essas áreas, assim como é na arte marcial. Portanto, você, usando o seu livre-arbítrio, deve escolher com sabedoria e com harmonia e muita propriedade ali na hora de ver se o seu professor faz tudo isso que a gente está falando. Né? Se ele é uma pessoa, porque o professor é campeão disso, campeão campeão não serve para nada, campeão é para ele. Ele ganhou a medalha. Isso quer dizer que ele aplica bons golpes. Agora, aplicar bons golpes não faz nenhum bom professor. Você tem que ver ele dando aula em loco, você vai lá ver ele dando aula e ali você vai ver se ele só promove a agressividade ou se ele consegue fazer o controle dessa agressividade. Tá certo? Então, gente, obrigado, Sensei Leila, esse primeiro nosso direto ao ponto. Um abraço para vocês e toda semana um tema diferente. Valeu, galera. Até mais. Até mais.